Após 18 anos, o Brasil registrou o primeiro caso local de cólera. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o caso foi registrado em Salvador, na Bahia. A doença foi diagnosticada em um homem de 60 anos que não viajou para países onde a cólera é frequente e nem teve contato com outras pessoas infectadas. Em nota, a Secretaria diz que trata-se de um caso isolado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de janeiro a março de 2024, 31 países registraram casos ou declararam surto de cólera. A região africana é a mais afetada. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Ela pode causar diarreia e até mesmo levar a óbito e está ligada diretamente ao saneamento básico e higiene. Para explicar melhor quais são os perigos e formas de prevenção, a gente conversa agora com o médico epidemiologista, professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Geraldo Alves Souto. Doutor, muito obrigado por atender a Record News. E a primeira pergunta é justamente essa: quais são os riscos da cólera? Nós estamos com um probleminha no áudio do doutor. A gente vai tentar consertar isso agora para a gente poder fazer essa entrevista ao vivo com ela. Agora são 11 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Nós temos um caso de cólera local em Salvador, na Bahia. Estamos tentando contato novamente com o professor e médico. Agora sim, restabelecido. Doutor, quais são então os riscos da cólera? A cólera é uma doença que pode provocar, na minoria das pessoas infectadas, uma diarreia e um vômito que podem ser de proporções muito graves, a ponto de levar a uma desidratação aguda e complicações potencialmente graves em função dessa desidratação aguda. Como a pessoa é contaminada pela cólera, doutor? Normalmente é uma bactéria que entra pela boca. Ela vem da mão suja, de água contaminada, principalmente em ambientes de baixo saneamento básico. Aí a pessoa pode adquirir essa bactéria e essa bactéria produzir uma toxina no intestino e essa toxina causar os sintomas de cólera. E quais são as formas de prevenção, então? Olha, a primeira delas é o saneamento básico de qualidade, né? Se a gente tiver um saneamento básico de qualidade, a gente evita muito isso. Os outros cuidados é só beber água limpa, filtrada, tratada de maneira correta, lavar bem as mãos, manipular com bastante higiene qualquer tipo de alimento, evitar ingerir alimentos, principalmente moluscos, peixes e aves que frequentam águas contaminadas. Se tiver que ingerir esses alimentos, eles têm que ser muito bem cozidos. E quem não tem acesso à água limpa tratada, fazer um tratamento doméstico da água. Tem várias possibilidades, a fervura da água e também o tratamento da água com água sanitária. Você coloca água sanitária 2,5%, 2 gotas para cada litro de água, de preferência uma água sem resíduos, e aí meia hora depois a pessoa pode tomar água, porque isso também ajuda a proteger contra a cólera em regiões onde as pessoas tomam água que não é tratada. Doutor, esse é o primeiro caso de cólera local depois de 18 anos. Na opinião do senhor, como é que o Brasil, como é que o país conseguiu ficar livre dessa doença até agora? Olha, nós tivemos uma epidemia de cólera no norte, né, há alguns anos atrás, tivemos alguns casos em Pernambuco, aí, cerca de 18 anos atrás. Quer dizer, as medidas de saneamento, embora ainda precárias no país, né, e orientações relacionadas à higiene de alimentos, essas coisas ajudam a proteger, e provavelmente foi isso que ajudou a proteger. Mas nós sabemos que o bacilo circula no país e nós precisamos endurecer medidas preventivas em relação à higiene das mãos, da água e dos alimentos, para a gente poder evitar que isso se torne um problema maior. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os sintomas dessa doença e também possíveis tratamentos. Sim, a cólera é o seguinte: em torno de 75% de quem pega a bactéria não tem sintoma nenhum. Em torno de 20% das pessoas que adquirem a bactéria podem ter sintomas mais leves
de diarreia, vômito, como se fosse uma outra infecção intestinal qualquer, mas em torno aí de 10 a 20% também das pessoas que adquirem a bactéria podem ter a forma grave da doença, que geralmente começa por um vômito e diarreia agudos e intensos. A febre não é comum na cólera, e às vezes, na forma mais grave, a pessoa pode ter assim, a perda de líquidos de em torno de 1 a 2 litros de líquido por hora, causando uma desidratação muito aguda. Quando isso acontece, a pessoa começa a ter sensação de pressão baixa, boca seca, o intestino começa a não funcionar direito, o rim pode não funcionar direito, a circulação sanguínea pode entrar em colapso e evoluir até para a morte, nos casos mais graves de cólera, mas o sintoma que mais chama a atenção é uma diarreia profusa, que às vezes vem sem febre, com vômitos e uma queda acentuada do estado geral já nas primeiras horas de diarreia aguda. Doutor, existe um público que é mais suscetível a essa doença, como por exemplo as crianças ou os idosos, pessoas enfermas? Quem pode contrair essa doença? Olha, a suscetibilidade à doença é maior entre pessoas que vivem em áreas de baixo saneamento básico e pessoas que têm oportunidade precária de acesso a uma higiene de qualidade. Agora, a doença pode se tornar mais grave, com mais complicação, entre idosos, entre crianças muito pequenas e pessoas que já têm outras doenças que ajudam a complicar um quadro de diarreia aguda. Agora, algumas pessoas ainda moram em fazendas, em locais mais distantes, vamos dizer assim, da zona urbana e precisam usar as fossas. Tem alguma solução que as pessoas podem fazer para evitar serem contaminadas nesses casos? Ou pessoas que moram perto desses locais que a gente está mostrando agora, que tem baixo saneamento básico. Existe alguma solução, alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa para evitar ser contaminada? Pode, a pessoa pode usar com mais frequência água e sabão para lavar as mãos com muita frequência, cozinhar bem os alimentos, evitar ficar comendo alimento cru. Também as pessoas podem ferver a água de beber e também podem pegar a água que vai beber, se ela não for filtrada, essa água pode ser coada, ela pode ser decantada para ficar livre de resíduos. E aí, para cada 1 litro de água, a pessoa pode pingar ali 2 gotas de água sanitária a 2,5%, que é cloro a 2,5%. Pinga para cada 1 litro de água e espera 30 minutos esse cloro fazer efeito para depois usar essa água para lavar alimentos, para poder beber ou coisa desse tipo, como forma de ajudar a evitar a contaminação pelo vibrião da cólera. Tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Porque a gente não pode brincar com a saúde. A gente começou com o médico epidemiologista, professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Geraldo Alves Souto. Doutor, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para o senhor. Bom dia.